Observe sim que, na continuidade dos exercícios sobre razão e proporção, lembre, é necessário exercitar para que você tenha uma ideia, você possa criar ou possa construir a ideia de proporção, como funciona. Nós estamos hoje, resolvendo agora as questões de número 19 até a seguinte, então 19 até a 30. Então vamos dando continuidade às questões que nós estávamos trabalhando. A questão de número 19, você tem aqui uma tirinha. Diz assim: quem paga a conta, cavaleiros? Detesto discutir sobre quem paga a conta. Por que não dividimos meio a meio? Ok? Então agora vamos ver o seguinte. Você deve concordar que em casos como este, é justo que cada um pague proporcionalmente ao que consumiu. A conta foi de R$ 28,00. Considere que H tenha consumido o triplo do que consumiu o seu companheiro, o seu acompanhante. Assim, proporcionalmente, H deve pagar. Então, veja com muita atenção, certo? O que é que nós temos? Vamos imaginar isso aqui como sendo a conta, certo? Então, ele diz, observem, ele diz, essa conta de R$ 28,00, considerando que ela tenha consumido o triplo do que consumiu o seu companheiro, o seu acompanhante, certo? Então, o triplo implica que eu tenho aqui 4 partes. Isso aqui, isso aqui representa o nosso consumido por H, isso aqui é o acompanhante dele. Lembre, nós temos R$ 28,00. Se eu dividir por 4 partes, eu tenho 7. Então, cada partezinha dessa é 7. Cada partezinha dessa é 7. Como o H consumiu 3 partes, então ele tem que pagar 3 vezes 7. Então, o nosso amigo tem que pagar 21. Então, vamos ver aqui. O item correto, ele tem que pagar R$ 21,00. Então, o item correto é D de dado, ok? Bem interessante, observem. Ele tem que pagar 3 vezes o que o colega pagou. Então, vamos imaginar, ele paga 3 partes, o colega paga 1. Então, são 4 partes, ok? Então, nós temos agora a questão de número 20, da Fundação Carlos Chagas. O trajeto de 5 km percorrido por um carteiro é formado por 2 trechos. Sabe-se que os comprimentos desses trechos em metros são números diretamente proporcionais a 2 e a 3. Nesse caso, a diferença em metros entre os comprimentos do maior trecho e do menor trecho é... Então, vamos lá. Eu tenho 5 quilômetros. Então, o trecho ele é formado de 5 quilômetros. Então, observem que ele diz, formado por 2 trechos. Sabendo que o comprimento desses trechos em metros são números diretamente proporcionais a 2 e a 3. Então, proporcionais a 2 e a 3. Então, um pedaço, eu vou chamar esse pedaço de X e esse pedaço de Y. Então, X e Y são diretamente proporcionais a 2 e a 3. Então, você forma a proporção. Lembrando, diretamente proporcionais implica divisão. Então, eu posso fazer X está para 2, assim como Y está para 3. Usando as propriedadezinhas. Então, vamos lá. O que é da proporção? Eu posso somar os numeradores e os denominadores de uma proporção que não altera nada. Então, eu posso ter X mais Y está para 2 mais 3. X mais Y é igual a 5. 2 mais 3 é igual a 5. Então, implica que a constante de proporcionalidade é igual a 1. Se a constante de proporcionalidade é igual a 1, então implica que x sobre 2 é 1, então implica que x é 2, e x
Y. Então, vamos ver agora Y. Certo? Y. Vamos ver agora Y. Y sobre 3 é igual a 1, que é a constante de proporcionalidade. Y é igual a 3. Então, eu tenho o valor de X e tenho o valor de Y. O que é que o nosso amigo quer? O comprimento do maior trecho. O maior trecho, então veja aqui. Então, ele diz, entre os comprimentos, ele diz, nesse caso, a diferença entre o comprimento do maior e do menor. Ora, se o maior é 3 e o menor é 2, então a diferença, lembre, a diferença é igual a 1. 1 quilômetro. Presta atenção, é 1 quilômetro. Aí ele diz, em metros, ele quer a resposta em metros. Então, 1 quilômetro, na realidade, é igual a 1000 metros. Eu chamo a atenção, uma coisa interessante na resolução dessa questão. Eu poderia ter imaginado dessa maneira. Veja, gente, eu tenho 5, se é proporcional a 2 e a 3, é que eu imaginar como se isso aqui fosse dividido em 5 partes, 2 e a 3. Então, 2 partes, lembre, 2 partes, e aqui nós teremos quem? 3 partes. Então, nós temos, ó, aqui seria 2 partes, aqui nós teremos o quê? A mesma questão, 3 partes. Então, 2 partes e 3 partes. Não são 5? Então, implica que nós temos o menor trecho de 2 km e o maior de 3 km. O menor de 2 e o maior de 3. A diferença é 3 menos 2, que é igual a 1. 1 quilômetro é, na realidade, quem? 1000 metros. Ok? Então, bem simples. A ideia de proporção implica, proporcionar 2 e a 3, implica que nós vamos ter 5 partes. Ok? Então, vamos ver aqui o que, que nós temos na questão de número 21. Essa questão número 21 é da Fundação Carlos Chagas. É uma questão que merece muito atenção, que você na leitura, veja os dados, um pouquinho de conta, mas interessante. Diz assim, eram 22 horas, tá certo? Em uma festa estavam 729 mulheres, 729. E homens, 512. Ok? Verificou-se que, continuadamente, a cada meia hora, a quarta parte dos homens ainda presentes na festa ia embora. Também se verificou que, continuadamente, a cada meia hora, a terça parte das mulheres ainda presentes na festa ia embora. Dessa forma, podemos afirmar que o número de homens presentes à festa não é menor do que o número de mulheres também presentes na festa. Após que horas? Então, vamos ver o seguinte. Se eu tenho o todo, e tiro, presta atenção, o todo caracteriza quem? 1 sobre 1, ou 3 sobre 3, 4 sobre 4, 5 sobre 5, vai depender das necessidades. Ora, como eu tenho, verifique o seguinte, 1/4 dos homens, então eu tenho 4 quartos, se eu tiro 1/4, então resta, na realidade, quem? Resta 3 quartos. Ora, isso é dos homens, lembre, isso aqui, aliás, das mulheres. Então, isso aqui representa das mulheres. Ora, dos homens, também verificou que, continuamente, a cada meia hora, a terça parte das mulheres estão refazendo. Isso aqui representa, na realidade, os homens. Pelos dados, ele diz, ó, verificou-se que, continuadamente, a cada meia hora, a quarta parte dos homens. Então, quarta parte. Então, o todo é 4 quartos, tiram a quarta parte, então fica 3 partes. Isso aqui dos homens, ok? Então, vamos ver aqui o todo das mulheres. As mulheres são 3 terços, eu tiro 1 terço. Então, resta das mulheres
na realidade, 2 terços. Ok? Então, lembre, a cada meia hora, você tira, sai 1/4 dos homens. Então, fica quem? 3/4. A cada meia hora, sai 1/3 das mulheres. Então, ficam 2 terços. Lembra, o total de mulheres, 729. Total de homens, 512. Tá certo? Ele diz, de 2 horas, estavam 729 mulheres e 512 homens. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Homens, 512. Mulheres, 729, ok? Então, 729. Então, vamos verificar o que aconteceu. Ora, cada meia hora sai o quê? 1/4 dos homens. Então, fica 3/4. Outra meia hora, sai 1/4 e fica quem? 3/4. Então, fica 3/4. Cada meia hora, sai 1/4, então fica 3/4. Então, vamos verificar, certo? Nós temos aqui 3/4, ok? Então, vamos verificar. Então, nós temos aqui 3/4. Vamos verificar o que acontece com 1h30 depois. Das mulheres, ora, eu tinha 729, sai 1/3. Então, fica quem? 2 terços. Ora, sai 1/3, então fica quem? 2 terços. Sai 1/3, então fica 2 terços. Então, vamos ver o que vai acontecer nessas continhas. Então, nós temos aqui só umas continhas a ser feitas. Então, eu multiplico, normal, sem problema nenhum, ou posso simplificar, eu posso pegar 512. Observem, na primeira, eu vou pegar 512, certo? Dividir por 4 vezes 4, 16, por 64. Ok? Então, 512 dividido por 64. Então, nós temos aqui o quê? Então, 51. Então, vamos ter 8. 8 vezes 4, 32. Para 32, nada. Vai 3. 6 vezes 8, 43. 6 vezes 8, 48. E 3, 51. Para 51, nada. Então, dá 8. Então, fica 8 vezes, certo? Dividir por, 64. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, vezes 27. Então, 8 vezes 27. Então, eu tenho 27 vezes 8. Então, vamos ver o que vai dar. 27 vezes 8. 7 vezes 8, 56. Vai 5 vezes 8, 16. Então, dá 216. Então, isso aqui dá 216. 216. O mesmo procedimento nós vamos fazer, ok? O mesmo procedimento nós vamos fazer com as mulheres, para ver o que vai acontecer, certo? Que conta nós vamos ter. Então, vamos fazer umas continhas, certo? Então, nós temos 729, eu vou dividir por 3 vezes 3, 9, por 27. Pronto. Então, aqui vamos ter o quê? Vamos ter 3. 3 vezes 2, 6, 8. Não, 3 não. Então, vai dar 2. 2 vezes 7, 14. 14 para 22, 8. Vai 2, 2 vezes 2, 4. E 2, 6. Então, dá 18. Repetindo, 2 vezes 7, 14. Separa duas casas, 2 vezes 7, 14. 14 para 22, 8. Vai 2, 2 vezes 2, 4. 2, 6, 8. Então, aqui nós temos 9. Tá certo? Então, vamos ter aqui 2 vezes 7, 8. Então, nós temos 18, dá 9, dá 7. 7 vezes 7, 49. Para 49, nada. Vai 4. 2 vezes 7, 14. E 4, 18. Para 18, nada. Então, nós ficamos com 27. Ok? 27 vezes 2 vezes 2, 4, vezes 8. Observem que nós temos a mesma quantidade, 216. Olha aí. Tá certo? Então, lembre, aqui
era, lembre, o horário era 22 horas. O horário era 22 horas. Eu ia botar 10 horas, mas vamos repetir. Então, seria 22 horas. 22 horas. Ora, isso aconteceu com 3 intervalos, mas intervalo de meia hora. Ó. Primeiro intervalo, segundo, terceiro intervalo. Então, 3 intervalos de meia hora. Então, vai dar mais 1h30 minutos. Ora, isso a quantidade, isso é igual a quanto? 22 horas, mais 1h30 minutos, então vai ficar 23 horas e 30 minutos. Ok? Então ele pergunta, vamos ver aqui o que ele pergunta. Dessa forma, podemos afirmar que o número de homens presentes à festa não é menor, tá certo, do que o número de mulheres também presentes na festa. Isso vai acontecer exatamente às 23 horas e 30 minutos. Item correto, C de casa, ok? Então, vamos ver agora a questão de número 22. A questão de número 22, nós temos uma tirinha, que é muito interessante entender como é que funciona. A tirinha diz assim, a ideia de pensando, um passo, R$10. 2 passos, R$20. 3 passos, R$30. Pronto. Aí ele diz, isso é mesmo muito legal, para parte de vocês me encarregarem sem pensar em ganhar grana. Observem que eles estão cobrando R$10 por cada passo. Tá certo? 30 passos, reais, 4 passos, R$40. Aí eu vou entender. O que eu posso tirar daqui? Qual a informação que eu tenho? Que o valor de um passo é R$10. Então, lembre, um passo, eles vão cobrar R$10. Pronto. Lembre disso, um passo é R$10. Ele diz, o personagem é conduzido em linha reta no mesmo sentido, por uma distância de 30 metros. Cada passo é 50, certo? Mede 50 metros. Então, vamos fazer só uma pequena correçãozinha aqui. Ele diz, ó, uma distância de 30 metros. A cada passo mede 30 centímetros. Aqui, cada passo mede 50 centímetros, ok? Então, vamos fazer a pequena correção, ó. Aí ele diz, são 30 metros. Então, vamos ver aqui. Eu tenho a distância, são 30 metros. Cada passozinho desse é 50 centímetros, ok? Fazendo a correção. Pronto. Então, o que eu tenho que fazer? Para saber o número de passos, eu tenho que descobrir o número de passos. Pronto, eu tenho que descobrir o número de passos. Então, o que eu devo fazer? Eu tenho que transformar essa unidade metro para centímetros. Então, transformando essa unidade, então o que eu faço? Então, verifique aqui. Eu tenho metro, decímetro, centímetro. Então, eu tenho duas casas. Então, eu devo multiplicar isso aqui por 100. Então, eu passo a ter 3.000. Lembra, a distância agora é 3.000 centímetros. Vou dividir por 50 centímetros para saber o número de passos. Simplificando um pouco, então nós temos, ó, simplificando um pouco, nós temos 600, ó, 300 dividido por 5. Então dá 60, ok? Então nós temos 60, o quê? 60 passos. Pronto. Então eu tenho 60 passos. Lembrando que cada passo, lembre disso, cada passo é R$10. Então, o total, o valor que vai ser pago é 60 vezes 10. Então, isso representa o quê? R$600. Lembrando, revisando a questão. Eu tenho uma situação, o personagem é conduzido em linha reta no mesmo
sentido por uma distância de 30 metros. E a cada passo mede 50 centímetros. Feita a correção, cada passo mede 50 centímetros. Se um dos carregadores cobrar conforme o padrão indicado, ele receberá em reais a quantia de... Lembre, cada passo, pela informação que eu tenho, ó, um passo, 10 reais. Então, o nosso amigo vai receber 600 reais. O item correto é C de casa. Ok? O item correto é C de casa. Pronto, 600 reais. Então, vamos ver. Pronto. Vamos ver agora a questão de número 23. Temos duas plantas de um mesmo terreno retangular. Uma na escala de 1 para 20 e a outra na escala de 1 para 25. Qual é a razão entre as áreas dos retângulos da primeira e da segunda planta? Então, vamos ver aqui. Lembre, eu tenho o mesmo terreno. A ideia é essa. Eu tenho o mesmo terreno. Pronto, eu tenho o mesmo terreno. Vamos imaginar eu construindo, eu desenhando isso na escala de 1 para 20 e a outra escala de 1 para 25. De 1 para 25. Pronto. Então, nós temos aqui. Então, vamos imaginar de 1. Então, nós vamos imaginar aqui pronto, nós vamos imaginar aqui as duas plantas, ok? Então, vamos imaginar as duas plantazinhas aqui. Pronto. Então, nós temos aqui as duas plantas. Então, pronto. Então, vamos ver aqui o que eu tenho que fazer. Qual é a regrazinha que nós lembramos lá atrás, relembrando lá atrás? Se eu tenho, lembre, isso aqui é o real. Isso aqui é o desenho. Então, vamos imaginar que as medidas são A e B. Pronto. Medidas sejam A e B. O que vai acontecer quando você, preste atenção, quando você tem real e transforma no desenho? Você deve dividir, lembre, quando você tem o desenho e vai para o real, você multiplica pela escala. Quando você tem o real e vem para o desenho, você tem que dividir pela escala. Então, implica que aqui vai ficar A sobre 20 e aqui vai ficar B sobre 20. Aqui vai ficar A sobre 25 e aqui vai ficar B sobre 25. Lembre, quando você tem um real e vai... Quando você tem um real e vai para o desenho, você divide pela escala. Se você tem um desenho e vai para real, multiplica pela escala. Pronto. Aí ele quer saber qual a razão entre as áreas dos retângulos da primeira e da segunda planta. Então, ele quer a razão dessa área para essa daqui. Tá certo? Então, vamos lá. Ó, como é que a gente calcula a área de um retângulo? Simplesmente, base vezes a altura. Ora, a área desse retângulo, lembre, olha as figuras. Então, a área desse retângulo, que eu tenho a base, vamos repetir aqui só para reforçar. Então, a base eu tenho A sobre 20 e a altura eu tenho B sobre 20. Então, desse outro retângulo, a área, eu tenho a base A sobre 25 e eu tenho a altura B sobre 25. Então, vamos lá. A área base, que é A sobre 20, vezes a altura B sobre 20. Então, nós temos aqui a área segunda área. Então, isso aqui é a área 1, então aqui é a área 2. Ok? Então, eu tenho A sobre 25 vezes B sobre 25. Eu tenho um pequeno hábito que eu uso bastante. Eu evito fazer conta, eu prefiro a simplificação. Então, o que eu faço? Na divisão de fração, repete a primeira, eu multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu multiplico numeradores e denominadores, então vai ficar B
sobre, tá certo? Sobre quem? 20 vezes 20. Ora, 20 vezes 20, nós sabemos que é 400. Mas eu posso ter dificuldade de simplificação. Então, eu prefiro deixar só indicado. Então, A vezes B sobre 25 vezes 25. Eu sei que 25 vezes 25 dá 625. Mas eu teria dificuldade de simplificar. Então, eu prefiro deixar. Conserva-se a base. Não, na multiplicação de fração. Lembre sempre. Na multiplicação de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter AB sobre 20 vezes 20, fez o inverso. Então, fica 25 vezes 25, dividido por A vezes B. Pronto! Então, aqui nós temos o mais prático, que é a parte de simplificação. Então, vamos lá. O que eu devo fazer? A vezes B, eu devo cancelar com A vezes B, no pituzinho gostoso. Aí o que eu faço? Eu simplifico, eu prefiro, ó, observe o que eu vou fazer. Por 5 dá 5, por 5 dá 4, que é bem mais prático. Por 5 dá 5, por 5 dá 4. Então agora é só multiplicar. 5 vezes 5, 25, 4 vezes 4, 16. Então, a nossa resposta é 25 sobre 16 avos. Ok? Lembre, meus amigos. Você poderia ter multiplicado. A gente é induzido a multiplicar. Mas lembre, a simplificação, ela vem em primeiro lugar. É mais prático, você ganha tempo. Então, vamos agora ao gabarito. O gabarito, na realidade, o que nós encontramos? Nós encontramos, só relembrando, 25 sobre 16 avos. Então, 25 sobre 16 avos. O item correto é o item E, de era, tá certo? Então, vamos ver aqui o que é que nós temos na questão de número 24. A ideia de concorrência. Num concurso vestibular, para um determinado curso havia 40 vagas. O número de candidatos por vaga foi de 25 para 1. Certo? De 25 para 1. Então, lembre. Ó, candidatos e vagas. Ó, número de candidatos foi 25 para 1. Então, são 20 candidatos para uma vaga. Certo? O número de candidatos que não conseguiram ocupar essas vagas está na alternativa. Lembre, eu tenho 25 candidatos, tem 25 ali, concorrendo para uma vaga. Ora, mas eu não tenho 40 vagas? Então, se eu multiplico, isso aqui não é 40 vagas? Então, multiplico isso aqui por 40. Então, eu vou ter o quê? 4 vezes 5, 20, vão 2, 8, 10. Então, na realidade, é uma regrazinha de 3. Nessas 40 vagas, concorre quem? Concorre 1.000 candidatos. Lembre, nessas 40 vagas, concorre 1.000 candidatos. Ok? Ora, se você tem 1.000 candidatos concorrendo 40 vagas, vão ser preenchidas quantas vagas? Preenchido 40 vagas. Então, ele pergunta o número de candidatos que não conseguiram ocupar as vagas. Simplesmente 1.000 menos 40. Diferença dá 960 vagas, 960 candidatos, tá certo? Ficaram. Ora, o item correto é o item A de alegria, tá certo? Então, nós temos, não esqueçam, gente, a parte de exercício é interessante, porque você vê situações diferentes, momentos que você diz, eu já vi uma coisa parecida. Exercite bastante, ok?